Olá, alunos! Estamos aqui em mais uma videoaula. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno. Estou trabalhando língua portuguesa com vocês, né? E a gente está aí estudando os elementos composicionais que constituem a notícia. Então, hoje eu trouxe aí outros aspectos para a gente poder analisar, né? A cada aula a gente tenta aprofundar um pouquinho mais os conhecimentos de vocês com relação à nossa língua portuguesa, né? Então, a gente tem aprendido que nós temos vários gêneros textuais, né? Até as imagens constituem gêneros textuais, né? A partir das imagens a gente consegue fazer leitura, fazer transcrição para o texto escrito, né, daquilo que a gente visualiza nas imagens, nas fotografias, nas fotodenúncias que temos analisado e que constituem as notícias, né? Então hoje a gente vai fazer uma outra abordagem, né? Os objetivos para a nossa aula então consistem em explorar o gênero textual comentário. Então o comentário também é um gênero textual que tem algumas especificidades, né? A gente vai analisar um fato social relacionado à comunicação escrita, inferir o sentido de expressões a partir do texto e produzir um comentário, né? Então nessa aula a gente tem aí algumas propostas assim de produção de texto, ainda que sejam textos curtinhos, para a gente treinar a habilidade escrita da nossa língua portuguesa, né? Então vamos começar com uma reflexão. Após ler uma notícia, você já comentou sobre ela com outra pessoa? Ou alguém já comentou a respeito de uma notícia com você, pessoal? Então o que vocês acham? Isso já aconteceu? Muito provavelmente vocês estão pensando sim, né? Em alguns momentos as pessoas leem notícias ou assistem notícias na televisão, nos jornais e comentam, né? Olha lá o que aconteceu em tal lugar, né? Então, onde aconteceu? Geralmente as pessoas mencionam. E esse onde, né? Quando a pessoa diz tal notícia, tal fato aconteceu em tal lugar, esse onde ele se refere a um dos elementos que devem estar na notícia, né? É uma das características obrigatórias, né? O leitor ele tem que saber onde aconteceram os fatos, né? E o que aconteceu? O que? A situação ali na qual estão envolvidas algumas pessoas, né? Então essas algumas pessoas respondem ao quem. Então a gente tem onde aconteceu, o que aconteceu e com quem, né? Quem são as pessoas envolvidas, né? E quando, é importante também saber quando que esses fatos aconteceram. E aí sim nós temos todos os elementos ali principais da notícia, né? Não só esses, nós temos outros também, né? Então a gente tem agora a possibilidade de analisar os comentários, né? Ou de elaborar um comentário, né? Então o comentário é aquilo que se faz a respeito de um assunto que já foi publicado, que já foi disseminado na mídia, né? Esse comentário ele pode ser positivo ou pode ser negativo, pode ser respeitoso ou pode ser agressivo, né? Então, se vocês se lembrarem aí das notícias recentes, a última vez que vocês ouviram falar de alguma notícia ou que vocês mesmos comentaram alguma notícia, tentem pensar se esse comentário foi agressivo ou será que foi um comentário respeitoso? Foi um comentário que ressaltou os aspectos positivos ou os aspectos negativos da notícia lida ou assistida, né? Existem essas possibilidades. E a notícia comentada era interessante? Por quê? Né? Então vejam que para a notícia ser interessante também vai depender do público, né? Se o interlocutor, a pessoa para quem se destina a leitura daquela notícia não se interessa, aí a pessoa às vezes nem tem interesse também em fazer comentários, em ficar comentando, contando para as outras pessoas o que aconteceu, né? Existem assuntos que às vezes nem todo mundo gosta de ler, saber sobre, se informar e ficar por aí comentando. E já existem alguns assuntos que realmente nos sensibilizam, que mexem com a maioria das pessoas, né, que fazem parte aí do nosso cotidiano e que as pessoas ficam comentando, tecendo comentários, né? E aí vem essas possibilidades da gente refletir sobre que tipo de comentário que é tecido, né, a respeito da notícia que está sendo discutida, certo? Vamos ler aqui então uma notícia. A história do fim dos comentários na internet, por Leonardo Sakamoto, publicado no dia 9/10/2015, às 11 horas.
Há um debate sendo travado, neste momento, em redações por todo o mundo sobre a permanência da caixa de comentários em blogs, artigos ou reportagens, pois, se por um lado ela é um instrumento para a troca de ideias e a construção coletiva do conhecimento, por outro, também se tornou um ambiente para a desinformação. Nesta quinta, dia 8, a Wired, famosa revista de comportamento e cultura digitais, publicou um texto com o título A Breve História do Fim dos Comentários. Diz que, apesar da caixa de comentários poder ser encontrada em qualquer lugar no jornalismo mundial, o custo da moderação cresceu com a audiência. Leia-se por custo da moderação, recursos humanos, financeiros e tempo gasto para evitar comentários que sejam violentos, racistas, machistas, homofóbicos, preconceituosos, que ataquem gratuitamente outras pessoas ou o próprio autor, que não tenham relação com o tema proposto pelo texto, que existam simplesmente para criar ruído e impedir a mensagem da postagem ser compreendida. Segundo o texto, a caixa de comentários dos blogs, artigos, notícias ou reportagens, um gênero textual próprio da internet está sendo revisto, porque, alternativa A, deve-se evitar comentários que existam simplesmente para criar ruído. B, ela é um instrumento para a troca de ideias e a construção coletiva do conhecimento. Ou C, ela pode ser encontrada em qualquer lugar no jornalismo mundial. Então, eu vou dar um tempo para vocês pensarem sobre essa questão e assinalarem uma das alternativas, tendo em vista ali o texto que a gente acabou de ler.
retornando então, pessoal, observe que quem assinalou a letra A, né, ela é a que tem mais coerência ali com o enunciado da nossa questão. Né? Então, voltando lá para a gente analisar o enunciado. Segundo o texto, a caixa de comentários dos blogs, artigos, notícias ou reportagens, um gênero textual próprio da internet, está sendo revista, porque deve-se evitar comentários que existam simplesmente para criar ruído. Né? Então, se o comentário não agrega, não traz nada de informação que seja de fato relevante e de uma forma respeitosa, né? Então deve ser evitado. É isso que a gente tem discutido aqui, né, ao longo desse texto. Temos que tomar muito cuidado com a questão do cybercrime, que são os crimes que acontecem nos ambientes virtuais. Que crimes podem ser esses? Dentre eles, acusar alguém de alguma coisa que a pessoa não cometeu e que não se tenha provas de que a pessoa fez. Então, deve-se tomar muito cuidado com isso, né? Prejudicar a imagem, a idoneidade moral de uma pessoa perante o público, né? Então, são situações que a gente deve evitar, né? Qualquer palavra, qualquer frase, expressão que possa denotar um preconceito, uma discriminação, por quaisquer motivos, seja no aspecto racial, religioso, de questão de status econômico, político, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado para não ofender as pessoas nos ambientes virtuais, porque senão a gente pode estar incorrendo num cybercrime. E aí, se a pessoa der um print, salvar, ela vai conseguir produzir provas concretas e pode, inclusive, dependendo da gravidade da situação, se ela sofreu ali qualquer tipo de preconceito, coisas que podem ter, inclusive, repercussões negativas na vida dela, ela pode processar a pessoa que a agrediu. Né? Então, a pessoa se torna um agressor virtual aí, né, cometendo um crime cibernético, às vezes sem sequer saber. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, certo? Vamos reler aqui agora comigo. Venham cá comigo, olha. Evitar comentários que existam simplesmente para criar ruído. Que ideia o autor tenta passar ao usar a expressão destacada criar ruído? Alternativa A. Todos os comentários contribuem para a construção do conhecimento entre os leitores? B. Alguns sites de notícias colocam propagandas barulhentas em suas páginas? C. A interferência intencional atrapalhando a troca de ideias e construção de conhecimento entre a notícia e os seus leitores? Então, um tempinho aí bem significativo para vocês relerem essa questão aí e assinalar uma das alternativas.
E aí, pessoal, vamos ver o que a expressão criar ruído pode estar conectada com qual alternativa, né? O que essa expressão tem a ver aqui com as alternativas? Então, vamos ver quem acertou, quem marcou um X na letra C, né? Então, essa expressão aqui, ela, né, permite a gente refletir que há uma interferência intencional atrapalhando a troca de ideias e a construção de conhecimento entre a notícia e seus leitores. Certo? Então, parabéns aí quem conseguiu acertar, assinalando a letra C, né? Então, vejam que o comentário, ele é um gênero argumentativo. Seu autor comenta sobre a notícia lida, elaborando e defendendo uma tese em torno de um assunto, né? Então, uma tese é um ponto de vista. Quando eu faço um comentário, eu estou elaborando um texto do gênero argumentativo, né? Ainda que seja um comentário de 2, 3 linhas, bem curtinho, estou ali mostrando a minha subjetividade, a minha opinião, defendendo a minha tese, o meu ponto de vista sobre o assunto, né? Então vamos para mais uma atividade. Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção às manchetes a seguir. E vocês deverão escolher uma das manchetes para elaborar um comentário. Então a gente vai fazer esse treinamento, certo? Então observem aqui os passos. A gente primeiro vai escolher um dos textos, né? Ou o texto 1, ou o 2, ou o 3. No caderno ou no bloco de anotações, vocês vão copiar a manchete do texto escolhido. Abaixo dela, vocês vão escrever o comentário sobre o assunto e o comentário deverá conter no mínimo 50 e no máximo 60 palavras. Tá? Então, temos aqui o texto 1. Refugiado é agredido enquanto vendia esfirras em Copacabana, do UOL em São Paulo, 3 de agosto de 2017. Um vídeo foi publicado nas redes sociais para denunciar a agressão a um refugiado sírio em Copacabana, na zona sul do Rio. Vim para o Brasil porque abriram as portas para todos os refugiados. Todos os meus amigos estão trabalhando. Estamos trabalhando arduamente. Texto 2. Pedidos de refúgio de venezuelanos no Brasil dobraram em 6 meses. Em 7 décadas, nunca houve tantas pessoas obrigadas a deixar suas casas por causa de guerras ou perseguições por etnia, posições políticas, religião ou orientação sexual. Texto 3. Voluntárias brasileiras dão assistência a refugiados venezuelanos em Roraima. Na cidade de Boa Vista, 2 brasileiras decidiram fazer a diferença na vida de quem está vivendo em condições de extrema vulnerabilidade. Por ONU News. Mão na massa agora, galera, olha lá. Seu comentário deverá funcionar como um instrumento para a troca de ideias e construção de conhecimento. O seu texto seguirá a norma padrão da língua portuguesa, então evitar gírias e expressões idiomáticas. Combine com o professor ou professora de língua portuguesa da sua escola a melhor forma de entregar o texto para ele ou para ela. Pode fazer o texto ou em folha separada, ou foto, ou via e-mail, e aí vai de vocês combinarem. Então, um tempo para vocês fazerem esses exercícios aí, essa proposta de produção de comentário, né? Vamos a ela?
E aí, pessoal, então deu para produzir o texto, né? Aprenderam como fazer um comentário utilizando os passos que a gente orientou? Então, na aula de hoje a gente trabalhou esse gênero textual, que é o comentário, fizemos aí comentário a uma notícia, né? A gente aprofundou mais um pouquinho também com relação às características da notícia e vimos que o comentário é um texto argumentativo, né? Eu agradeço muito a participação de todos vocês, né? A gente analisou também um fato social relacionado à comunicação escrita, espero que tenham, né, se apropriado dessas reflexões e inferimos o sentido de expressões a partir do texto. Agradeço, né, de novo por estarem aí nos prestigiando, valorizando as nossas videoaulas e um abraço virtual para todos e todas.